E agora, pessoal, para encerrar essa série de vídeos falando sobre fibras têxteis, fibras curtas e filamentos, eu trago aqui para vocês um exemplo dessa linha aqui, utilizada para tricô, e a composição dela é 58% algodão, ó, e 42% acrílico, então é um fio misto. Aqui eu tenho uma composição mista que é de natureza, né, de origem natural vegetal, que é o algodão, e eu tenho uma fibra de origem manufaturada sintética, que é o acrílico. Bom, professora, você falou no vídeo passado que as fibras naturais vegetais, todas elas vêm em forma de fibra curta. E as fibras manufaturadas sintéticas e artificiais, elas vêm em forma de filamento, certo? Ok. Só que quando você faz uma mistura entre materiais que têm a origem de fibra curta com esses materiais sintéticos ou artificiais, você não tem como misturar uma fibra curta com um filamento. O que você faz então? A fibra curta você não pode transformá-la em filamento, certo? Você transforma em um fio torcido, retorcido, e esse fio é formado por essas fibras curtas. Agora, isso não configura um filamento, porque esse material têxtil, no caso as fibras curtas, elas vão estar segmentadas. Se você distorce, você consegue tirá-las, né, e verificar que elas estão em comprimentos curtos. Mas os materiais em forma de filamento, eles são, né, longilíneos, eles têm comprimentos indeterminados, muito extensos. Agora, eu posso fazer com que esses materiais se transformem em materiais em formato de fibra curta. Então, o que é que eu faço? Eu transformo o acrílico que foi produzido em forma de filamento em fibras curtas, né? E essas fibras curtas, elas têm o tamanho similar, muito parecido, muito próximo com a fibra que ela vai fazer a mistura. Então, no caso do algodão, se verifica o comprimento médio dessas fibras, desse algodão, e aí eu determino o comprimento médio das minhas fibras de acrílico, tá? Então, o que é que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um fio que é formado por fibras curtas. Quando eu distorço esse fio, eu vou ver que ele é um fio binado, né? Que a gente vai ver isso mais para frente quando falar sobre fiação. A gente tem um fio binado ou fio retorcido, com alguns cabos aqui, tem 5 ou 6 cabos. E quando eu começo a distorcer cada fio singelo desse, eu consigo ver que as fibras saem bem pequenininhas. Vou mostrar para vocês. Certo? Então, se eu tento individualizar esse material aqui, eu vou ver que tanto o algodão, né, que a origem dele é fibra curta mesmo, mas o acrílico que foi produzido em forma de filamento, ele foi cortado para ficar do tamanho da fibra do algodão. Então, eu tenho aqui tanto material natural vegetal, que eu já encontro na natureza, ele curto, mas também um material sintético que originalmente vem em forma de filamento, mas quando eu vou fazer misturas com fibras curtas, eu transformo esse material que né, que está em comprimento indeterminado, ou seja, em forma de filamento, eu transformo ele em fibra curta para eu poder misturar, tá? Então, é isso, pessoal. Uma observação aqui que eu posso fazer a mais é que quando eu tenho um fio misto de poliéster com viscose, aí eu tenho duas fibras que são, uma é sintética, que é o poliéster, a outra é artificial, que é a viscose. As duas são manufaturadas e as duas são produzidas em forma de filamentos.
Mas aí eu identifico que no fio que forma o tecido, né, que tem essa composição mista, poliéster, viscose, esse fio também está quando eu distorço ele, professor, eu vejo que o material fibroso também está em formato de fibras curtas. Por quê? Isso pode acontecer, assim também como pode acontecer do fio estar misto e por se tratar de duas fibras manufaturadas, as duas estarem em forma de filamento. Ok, isso é um ponto. Mas se essas duas fibras que são produzidas em forma de filamento estão em forma de fibras curtas, o que aconteceu aí? Nesse caso, a intenção do fabricante possivelmente foi de fazer com que esses materiais manufaturados, tanto os artificiais como os sintéticos, eles foram criados para imitar as fibras naturais, né? Então, se eu quero um tecido com um aspecto mais próximo de uma fibra natural, então nada melhor do que fazer com que essas fibras também sejam cortadas, deixadas em comprimentos parecidos com os de origem natural, por exemplo, tá? Então, eu espero que eu tenha sido clara. Qualquer coisa, vocês deixam um avisozinho aí nos comentários ou então em nossas aulas, tá bom? Um beijo e espero que seja válido e seja válida essa série de vídeos para vocês, falando sobre fibras têxteis, fibras curtas e filamentos.